primeira coisa que esta passagem nos ensina é o dever de observar os sinais dos tempos. Os judeus da época de Jesus negligenciaram esse dever. Fecharam seus olhos para os eventos extremamente significativos que estavam acontecendo em seus próprios dias. Recusaram-se a perceber que profecias estavam se cumprindo diante de seus olhos, profecias relacionadas à vinda do Messias, e que o próprio Messias estava entre eles. Queridos, o cetro havia sido levantado de Judá e o bastão de entre seus pés. Gênesis 49, versículo 10. As 70 semanas de Daniel estavam cumpridas. Daniel, capítulo 9, versículo 24. O ministério de João Batista havia despertado a atenção de todos de uma a outra extremidade do país. Os milagres de Cristo eram inumeráveis, inegáveis, notórios. No entanto, os olhos dos judeus continuaram cegos. Eles recusavam-se obstinadamente a crer que Jesus era o Cristo. Por conseguinte, ouviram de nosso Senhor a indagação: não sabeis discernir esta época? Queridos, convém aos servos de Deus observar os acontecimentos de sua época e compará-los com as predições de profecias que ainda não se cumpriram. Não existe nada nas Escrituras que recomende a atitude de ignorância e indiferença quanto à história contemporânea. Pelo contrário, o verdadeiro cristão deve observar com atenção diligente o curso de governos e nações, saudando com júbilo o menor indício de que o dia do Senhor está às portas. O crente que não pode ver a mão de Deus na história e não crê que Ele está levando todos os reinos à época da sujeição final de todas as coisas à autoridade de Cristo é tão cego quanto os judeus. Recordemos as palavras de nosso Senhor proferidas naquela ocasião e não erremos, agindo de maneira semelhante aos judeus daquela época. Não sejamos cegos, surdos e insensíveis a tudo que Deus está fazendo, tanto na igreja quanto no mundo. Os fatos são significativos, não aconteceram por acaso ou acidente, e sim por determinação divina. Não devemos duvidar que constituem uma chamada à vigilância e uma preparação para o dia de Deus. Tenhamos todos nós ouvidos para ouvir e coração para entender. Não devemos dormir, assim como muitos fazem, e sim vigiar e discernir nossa época. O livro de Apocalipse nos apresenta uma advertência solene: se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Que Deus abençoe a sua quarta-feira. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia.